Você, profissional ou estudante da área da saúde, tem dúvidas com relação aos cálculos dos medicamentos? Tem dúvida qual a dose que a gente vai precisar fazer daquele antimicrobiano para o paciente? Qual a diluição segura e como calcular? Qual a velocidade máxima que a gente pode infundir nesse paciente de forma segura? Como calcular de micrograma quilo minuto para ml hora? Como passar de ml hora para micrograma quilo minuto? A gente vai descobrir isso nessa aula. Mas antes, deixe um like, se inscreva no canal para continuar apoiando nossos vídeos. Então, sem mais, vamos para a aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo farmacêutico. A gente vai saber quais são os cálculos que a gente precisa saber para chegar na dose do medicamento, para chegar na concentração ideal do medicamento na bolsa e qual a velocidade de infusão desse medicamento. Como é que a gente vai saber em quanto tempo a gente tem que correr tal medicamento e como a gente faz esses cálculos de uma forma fácil, tranquila e aprendendo um pouquinho sobre, sem precisar utilizar a fórmula. A gente vai trabalhar e discutir os números, os dados que a gente tem, que a literatura traz e como é que a gente pode chegar nesses cálculos sem precisar usar fórmula nenhuma para aprender de uma vez por todas como fazer isso. Tudo bem? Além disso, a gente também vai aprender como é que passa de micrograma a quilo minuto, por exemplo, quando a gente está utilizando um vasopressor, de micrograma a quilo minuto para ml hora e de ml hora para micrograma a quilo minuto. É a dose mais comum quando a gente está utilizando os vasopressores na terapia intensiva. Então, eu trouxe aqui um caso clínico, hipotético, tá? Para a gente poder discutir e, assim, estar por dentro da situação de como é que a gente vai fazer isso. Então, no caso clínico, eu trago aqui um paciente ABC, masculino de 35 anos, ele tem 75 quilos, um clearance de creatinina aqui, ó, 0,80 mg por decilitro. Então, nesses cálculos agora a gente não vai precisar fazer ajuste para a função renal, porque a creatinina do paciente está ok, ele está com uma PA de 90 por 40, ou seja, ele tem uma pressão de 90, de sistólica de 90 e 40 de diastólica, e está no processo de choque séptico. Por quê? Porque a PAM dele está abaixo de 65 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente tem? O paciente estava com MRCA, né? Foi feita a cultura, enfim, descobriram que ele tem um Staphylococcus aureus resistente à meticilina e foi iniciado vancomicina para esse paciente. Com relação ao choque, está chocadinho, a equipe médica foi lá, prescreveu lá os 500 ml de ringelactato. O ringelactato não subiu a PA desse paciente, daí foi iniciado noradrenalina. Então vai ser iniciado aqui, ó, 0,05 micrograma quilo minuto de noradrenalina e foi iniciada a vancomicina. Então, e aí, o que a gente vai fazer? Foi prescrito isso aqui. Então, primeiro vamos tentar descobrir o quê? Qual a dose de vancomicina que vai ser iniciada, né? E qual a diluição segura que a gente precisa calcular. Então tá, então a equipe médica ela já calculou aí com o que eles usaram para chegar na dose de vancomicina. Tá, então aqui ó, o que a gente tem pelo up to date aqui se faz uma dose de ataque, tá? E a dose de manutenção da vancomicina para um choque séptico, né? Para uma bactéria que é resistente, né? Para uma MRCA, um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, a dose indicada de manutenção é de 10 a 20 micrograma quilo por dose de 8 a 12 horas. Então, o que a gente vai fazer aqui é primeiro achar qual a dose que vai ser feita nesse paciente a cada 8 horas, por exemplo, tá? Então, ó, vamos pegar 20 miligramas quilo a cada 8 horas de vancomicina. Então, a concentração que a gente precisa saber é, quando a gente vai diluir a vancomicina, a gente precisa ter em mente, a gente tem que ter uma concentração na bolsa de 5 mg por ml para evitar algum tipo de flebite, algum tipo de reação na hora da infusão. Então, esse é o volume que a equipe de enfermagem, por exemplo, vai estar diluindo desse medicamento. Vai ter que chegar nessa concentração de 5 mg por ml ou chegar na concentração de 10 mg para cada ml. E a velocidade máxima de infusão que se pode fazer, de acordo com a bula do medicamento, tá? Obviamente, a vancomicina, se pesquisarem na literatura, tem algumas velocidades de infusão diferentes, mas a gente vai estar utilizando aqui de 10 mg
por minuto de velocidade de infusão. Então, o que a gente precisa saber? Olhamos para isso, tá, ok. E agora? Como é que eu chego nessa concentração e como é que eu chego nessa velocidade de infusão? Então, vamos calcular aqui, tá? Então, aqui eu já tinha, aqui eu vou só apagar isso aqui, tá? Vamos apagar esses valores para a gente poder calcular isso junto. Vou levar aqui para o Word que a gente tem. Então, o paciente ele vai fazer, ó, a equipe médica prescreveu aqui, ó, vai utilizar como parâmetro 20 mg quilo por dose de vancomicina para esse paciente. Vancomicina. Então, como é que a gente calcula isso? Como é que é feito esse cálculo, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar no cálculo, tá? E não na prescrição médica. A prescrição já foi feita, eu só estou mostrando como é que a gente chega nesses cálculos. E uma forma mais fácil da gente chegar nesses cálculos sem precisar estar usando nenhum tipo de fórmula. Então, o UpToDate aqui, ele estava indicando aquele valor, tá? Isso aqui não é uma indicação de prescrição para essa condição clínica. Eu montei o quadro clínico só para a gente poder estar situado num cenário para poder calcular essas doses, tá? Não só apenas a gente chegar e jogar as doses aqui aleatoriamente, tá? Então, hipoteticamente, a gente vai estar usando esses 20 mg por quilo por dose de vancomicina. Então, o que a gente vai precisar saber? O paciente ele tem 75 quilos lá. Ele tem 75 quilos. Para saber qual é a dose inicial do paciente, aqui é só multiplicar os 20 miligramas pelo peso do paciente, que a gente chega no total de dose que o paciente vai receber, que o paciente precisa receber a cada 8 horas, né, que é o que foi prescrito por paciente. Então, 20 miligramas vezes 75, eu vou ter aqui no Excel para a gente poder fazer mais rápido esses cálculos, ó, 75 quilos. 75 quilos o paciente tem. 20 miligramas por quilograma para cada dose. Ou seja, cada dose que o paciente vai estar recebendo é 20 vezes o peso do paciente. Ou seja, o paciente ele vai estar recebendo 20 miligramas para cada dose. Ou seja, essa aqui seria a dose recomendada para cada 8 horas, né? Então, o paciente está recebendo 1.500 miligramas a cada 8 horas. E aí, como é que dilui esses 1.500 miligramas, né? Vou passar um pouquinho isso aqui para o meio, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Como é que a gente dilui esses 1.500 miligramas? Então tá, então a gente recebeu ali, então a gente chegou aqui na dose de 1.500 miligramas a cada 8 horas. E agora, a equipe de enfermagem ela precisa diluir esses 1.500 miligramas. Então, cada ampola de vancomicina que a gente vai ter em cada ampola de vancomicina são 500 miligramas. A gente tem 500 miligramas em cada ampola e a gente precisa diluir isso. Então, a gente vai utilizar 3 ampolas para chegar em 1.500 miligramas, né? Então, são 3 ampolas. A gente precisa ter 3 ampolas. Precisa de 3 ampolas para chegar a 1.500 miligramas. O que a gente sabe é que a concentração máxima que tem que ter na bolsa é de 5 miligramas por ml. Então, a concentração, aqui é a dose. A concentração na bolsa, ela tem que ser de no máximo 5 miligramas para cada ml. Isso a gente está fazendo numa concentração segura. Obviamente, no caso de restrição hídrica, essa concentração pode ser maior, pode chegar até 10, mas vamos trabalhar na dose que é recomendada para a vancomicina. Então, quanto de volume eu vou ter que diluir esses 1.500? Bem, o frasco ele vem num pó, né, e ele tem que ser reconstituído. Então, ele geralmente é reconstituído a cada 500 miligramas, a gente reconstitui ele em 10 ml de água destilada, tá? Então, isso aqui a gente vai ter uma concentração de 50 miligramas por ml. Então, essa aqui é a reconstituição. O pó da vancomicina, ele foi reconstituído. Está errado aqui, reconstituição, tá? Ainda tá mostrando errado? Por quê? Não sei. Reconstituição, tá certo. É isso, tá aparecendo errado ali, não sei por quê. 500 miligramas em 10 ml de água destilada, tá? Essa é a reconstituição
da vancomicina. Então, a gente obtém essa concentração aqui, que obviamente a gente não vai poder fazer essa infusão direta com essa concentração, visto que a concentração adequada é de 5 mg por ml, a dose recomendada, então a gente vai ter que diluir mais. Então, o que a gente tem em 1.500 mg, essas 3 ampolas elas vão estar sendo reconstituídas, vai ser reconstituído em 30 ml de água destilada. Então, tá. A primeira coisa que a gente precisa saber. Então, esse é o dado que a gente tem, que foi reconstituído. A gente precisa de uma concentração de 5 mg por ml. Então, o que a gente vai precisar fazer é só 1.500 mg dividido pela concentração que a gente quer, que é de 5 mg por ml. Essa é a concentração recomendada que tem que ter. Ou seja, a cada ml eu tenho que ter 5 mg. Então, em 1.500, é só dividir 1.500 por 5, corta miligrama com miligrama, a gente vai ter o volume que a gente precisa, né? A gente vai descobrir 1.500 dividido por 5 mg por ml, a gente vai descobrir a quantidade de volume que a gente precisa ter para chegar nessa concentração. Então, voltando aqui para o Excel, 1.500, pega aqui, ó, 1.500 dividido pela concentração, que é 5, a gente vai ter um volume de 300 ml. Então, esse é o volume final que a gente precisa ter de diluição da vancomicina, 300 ml. Como já foi diluído e como já foi reconstituído em 30 ml de água destilada, a gente vai precisar de 270 ml de soro para chegar nesse volume final. Pode ser aqui, no caso, soro fisiológico ou soro glicosado. Então, a gente vai precisar de 270 ml de soro e vai colocar esses 30 ml, vai colocar esses 30 ml de água destilada nesse soro, chegando num volume final de 300 para respeitar a concentração máxima, a concentração recomendada de vancomicina, que é 5,5 mg por ml. Então, estou mostrando esse cálculo, isso vocês podem fazer para qualquer outro medicamento. É só a gente encontrar qual é a concentração indicada para esse medicamento, qual a reconstituição para poder fazer esses cálculos. Então, no caso da vancomicina, é 5 mg por ml. Se for outros antimicrobianos, cada outro medicamento que a gente utilizar vai ter uma concentração recomendada para se fazer de forma segura, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui é 1.500, a gente tem então 1.500 miligramas, que vai ser feito que vai ser diluído no total, e vai ser feito em 300 ml. Então, esse é o ponto, é a primeira questão. 1.500 miligramas em um volume de 300 ml de SF 0,9% ou soro glicosado. Então tá. Então o próximo ponto é a gente descobrir então qual é a velocidade indicada, né? Em que velocidade a gente vai correr isso? A gente não vai correr esses 1.500 miligramas em 8 horas. A gente vai ter que setar na bomba de infusão a velocidade adequada, porque até mesmo com relação à vancomicina, se a gente usa uma velocidade de infusão muito rápida, a gente pode fazer a síndrome do homem vermelho, por exemplo, porque a vancomicina ela tem a capacidade de promover liberação de histamina. Então, para evitar esses eventos adversos, a gente precisa administrar numa velocidade segura. A gente precisa infundir no paciente uma quantidade, uma dose segura pelo tempo, para que ele não promova essa liberação de histamina e que também não faça essa síndrome do homem vermelho. Então tá, então eu tenho uma bolsa preparada aqui, com 1.500 miligramas em 300 ml para fazer. Então, o que a gente precisa saber? A velocidade de infusão segura, segundo a literatura, né, segundo as recomendações para a vancomicina, ela tem que ser tem que ser menor que 10 miligramas para cada minuto. Ou seja, a gente precisa infundir no paciente 10 miligramas por minuto, menos de 10 miligramas por minuto, para que isso ocorra de uma forma segura, sem evento adverso relacionado à infusão desse medicamento.
Então, como é que a gente calcula isso? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa saber a gente precisa achar qual o tempo que a gente precisa fazer isso, né? Então, a gente tem 1.500 miligramas e a gente só vai dividir pela velocidade. Tá vendo que a velocidade aqui, ó, ela é em miligrama por minuto? 10 miligramas por minuto. E a dose é isso. Então, a gente precisa fazer e colocar no paciente 10 miligramas por minuto. Então, 1.500 dividido por 10 miligramas por minuto. Vamos fazer aqui 9, né? 9 como velocidade segura. Então, quer dizer, vamos fechar os 10, vamos fechar os 10 miligramas por minuto como velocidade segura. Algumas literaturas até trazem uma velocidade segura um pouco maior, tá? Então, por isso que a gente vai acabar utilizando 10 miligramas por minuto de velocidade. E isso vai dar o quê? Isso vai dar 150 minutos. Ou seja, a gente precisa infundir, para garantir uma velocidade de infusão segura, 1.500 miligramas, que é a dose recomendada, em 150 minutos. 150 minutos em hora, né? Isso vai dar mais ou menos 2 horas e 30 minutos. Ou 2,5 horas. Esse é o tempo ideal para se evitar algum tipo de infusão. Então, estou mostrando como é que a gente chega nesse tempo, né? Então, como é que a gente está calculando para chegar nesse tempo seguro de administração? E a gente chegou nisso. Então, como a gente viu, a gente chegou em 1.500 miligramas a cada 8 horas, que vai ser feito em um volume final de 300 ml, e esses 300 ml, eles vão ter que correr em 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos. Então, se a gente quiser saber quanto isso aqui vai ser em hora, né, em ml hora, a gente vai precisar só dividir os 300 ml dividido por 2,5. Quando a gente divide os 300 ml por 2,5, o que a gente vai ter é 120 ml por hora. Então, essa é a velocidade de infusão adequada para esse caso. Vocês entenderam, né? Peguei os 300 ml e dividi pelo tempo, e aí a gente está chegando em ml hora, que é a velocidade indicada para essa infusão nessas características que eu utilizei, tá? De 5 miligramas. De 5 miligramas por ml de concentração e de 10 miligramas por minuto de infusão máxima que a gente pode fazer. Então, tá resolvido, ficou facinho de entender. E a gente pode, enfim, até automatizar esse processo no Excel. Aqui, ó, tem uma planilha, por exemplo, que a gente pode utilizar. A gente já pode deixar ela bem setadinha, assim, ó. Coloquei aqui a idade do paciente, eu coloquei o peso, vou colocar qual é a dose recomendada, assim, a gente está utilizando aqui no caso 20 ml, 20 miligramas por quilo, a velocidade e a concentração que a gente precisa ter, a velocidade máxima de infusão que a gente vai fazer é de 10 miligramas, a concentração que a gente precisa ter na bolsa é de 5 miligramas por ml, e a reconstituição, ela vai gerar essa concentração aqui de 50 miligramas. Então, a gente pode deixar até no Excel isso já bem pré-configurado para não ter que ficar calculando isso todas as vezes, né? Então, para a gente achar a dose, ó, peso vezes a dose recomendada. Para achar qual a reconstituição, é só dividir a dose pela concentração da reconstituição, né, que é obtida na reconstituição. Isso aqui a gente já tem, né, porque o padrão é diluído 500 miligramas em 10 ml de água. É porque não está aí, não. 1.500 dividido por 50. Ó, 1.500 ele vai ser reconstituído em 30, né? E aí a concentração da reconstituição é essa. O volume de soro que a gente precisa é de 1.500 dividido pela concentração que a gente vai usar. Quer dizer, o volume final que a gente precisa ter na solução é 1.500 dividido pela concentração. E aí, quando a gente vê aqui, assim, quanto de soro eu vou utilizar, é o volume final menos o volume da reconstituição. Então, 270 de soro e a reconstituição é 30. E aqui a gente pode alterar, né? Mudou o paciente, mudou o peso, mudou a dose recomendada, se agora a dose é 15, os valores são diferentes. Se o peso do paciente é de 60 quilos, os valores são diferentes, tá? Se a gente vai utilizar uma concentração maior porque o paciente está em restrição hídrica, então os valores eles também vão ser diferentes. E aí a gente pode utilizar uma tabela do Excel para deixar as coisas mais automatizadas.
Eu queria fazer uma explicaçãozinha rápida com relação à reconstituição. Nesse exemplo, eu estou usando uma dose de 1.500 miligramas, ou seja, 3 frascos ampola de vancomicina. Cada frasco ampola sempre vai estar sendo reconstituído em 10 ml de água destilada. Então, nesse caso, obviamente, a gente vai usar todos os 30 ml, né? Porque cada frasco ampola desse vai ser diluído em 10 e a gente vai aspirar esses 10 ml. Mas no caso de dose quebrada, como por exemplo, no caso de utilizar 1.250 miligramas, por exemplo, por dose, cada uma dessas frasco ampola, eles vão ter que ser reconstituídos em 10. Mas o último frasco ampola, a gente também vai reconstituir em 10, só que a gente vai aspirar só metade desse volume, entenderam? Daí para ficar a dose correta, para não haver nenhum tipo de confusão, tudo bem? Inclusive dá até para tirar esses erros aqui, é só utilizar uma fórmula de Si e a gente até consegue tirar esses valores de erro aqui para não ficar na planilha, para que a planilha fique com um visual melhor. Então, passando, já foi mostrado como é que a gente calcula então a dose da vancomicina. Aí, como eu falei, o paciente está em choque séptico, está com aquela PA de 90/40. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é qual é a PM desse paciente, né? Para a gente ter certeza que o paciente também está em choque, né? Indica que a gente vai utilizar a noradrenalina, por exemplo, né? O paciente entrou em choque, foi feita a ressuscitação volêmica, viu que a pressão arterial dele não chegou na pressão alvo, que é de 65, e aí foi iniciado a noradrenalina. Então, para o paciente, no caso daquele paciente, ali, só para a gente poder calcular, vou só demonstrar aqui como é que calcula a PAM, né? Mas essa PAM geralmente ela está lá nos monitores, né? O paciente ele estava com a pressão sistólica de 90, ele estava com uma pressão diastólica de 40, né? Aqui, ó. Pressão sistólica de 90, pressão diastólica de 40. Para a gente calcular a PAM, a fórmula da PAM é o quê? Ó? Pressão arterial média, ela é a pressão sistólica vezes duas vezes a pressão diastólica dividido por 3. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui vezes 2. Pressão diastólica vezes 2, mais a pressão sistólica, dá 170 dividido por 3. Então, o paciente está com uma PAM de 56 e o alvo é 65. Já foi feita a ressuscitação volêmica, não adiantou, iniciou a noradrenalina. Então, a noradrenalina, vamos voltar ali para os slides, a noradrenalina que a gente tem para a nora, que a dose inicial, ela varia de 0,05 a 0,15 micrograma quilo minuto. E aí vai se titulando até chegar na pressão arterial média que a gente quer para esse paciente. Daí, ok, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai converter? Como é que a gente vai converter de micrograma quilo minuto para ml hora? Então vamos lá. Então já vou só apagar isso aqui da vancomicina, que a gente já terminou. Vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer com relação à noradrenalina. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, a gente já sabe que essa é a dose inicial. Dose inicial, a gente precisa entender quem é a ampola de noradrenalina. A ampola de noradrenalina, ela contém 8 miligramas em cada 4 ml. Uma ampola contém 4 ml e nesses 4 ml a gente tem 8 miligramas de tartarato de noradrenalina. Só que esses 8 miligramas, assim, tem aquela pegadinha, né? 4 miligramas é de noradrenalina e 4 miligramas é de hemitartarato. Então, na real, a ampola de nora contém 4 miligramas de noradrenalina nesses 4 ml. E isso fica uma concentração de 1 miligrama por ml. Então, cada ampolinha tem 4 miligramas. E, geralmente, nas unidades, a gente faz 3 ampolas em 100 ml de soro glicosado. Cada ampola tem 4 ml, então 3 ampolas a gente vai ter 12 ml. Então, o volume final aqui vai ser 112. Em alguns lugares, podem fazer um volume final de 100 ml, né? Retira 12 ml de soro glicosado e coloca as 3 ampolas para chegar no volume final. Mas aqui a gente vai calcular como se fosse 112, né? A gente não retirou nada da bolsa, está só injetando as 3 ampolas. Então a gente colocou 3 ampolas em 100 ml. E a gente precisa então descobrir qual a velocidade em ml hora. Como é que a gente converte isso aqui para ml hora? Então vamos lá. A gente vem aqui para o Word, né?
Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual é a concentração da bolsa. Então, a gente tem 12 miligramas, porque são 3 ampolas, cada ampola tem 4 miligramas. 3 ampolas. E cada ampola tem 4 miligramas de noradrenalina. 4 miligramas de noradrenalina e 4 ml. Esse é o volume. Como a gente utiliza 3 ampolas, então são 12 miligramas em 12 ml, que vai ser diluído em 100 ml. Então, o que a gente tem, na real, são 12 miligramas de norepinefrina, noradrenalina, em 112 ml de volume final. A primeira coisa que a gente precisa calcular é a concentração disso. Qual a concentração dessa bolsa, né? Qual a concentração dessa bolsa? Porque essa é a concentração que a gente vai trabalhar o tempo inteiro. Então, para calcular a concentração, é só a gente pegar a dose e dividir essa dose pelo volume final. Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Então, o que a gente tem é uma dose de 12 miligramas em cada bolsa e um volume de 112 ml, né? 12 ml das 3 ampolas mais 100 ml do soro. Então, a gente só vai fazer o quê? Dividir, eu deveria ter tirado isso aqui, né? Vamos lá. São 12 miligramas em 112 ml. Então, como é que a gente faz? A gente só vai pegar a dose e dividir pelo volume. E a gente chega nessa concentração aqui, ó, em miligrama por ml. Como a dose da noradrenalina é em micrograma quilo minuto, vamos converter isso aqui agora direto para micrograma. E para converter para micrograma, é só multiplicar por 1000. Então, a gente chega numa concentração de micrograma por ml. Então, a concentração da bolsa de noradrenalina, nessas condições, com 112 de volume e 12 miligramas ou 3 ampolas, ela vai ser de 107 microgramas. Né? Aproximadamente 107 microgramas, que é o que a gente arredondou. Isso aqui é a concentração da bolsa. E isso vai estar em 112 ml. Ok? Fechou? Então, é essa a concentração. Então, para esse paciente, a dose vai ser, inicial a gente vai utilizar como base, tá? 0,5 micrograma por quilograma por minuto. E o paciente, ele tem 75 quilos, tá? A gente precisa saber o peso desse paciente. E acho que é isso. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou só separar os dados, 107 micrograma por ml. E aqui são os dados que a gente precisa para saber quanto de velocidade de infusão a gente vai ter. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, isso aqui é o nosso alvo. Vou marcar de vermelho, porque esse é o nosso alvo. É isso que a gente quer. E a gente quer saber a velocidade de infusão em ml hora. Marcar de azulzinho isso aqui. Ops, não. Vamos marcar de azulzinho, isso aí. Isso aqui é o que a gente quer, ó. Micrograma, 0,5 micrograma quilo minuto. Então a gente olha para essa unidade. Eu acho que é muito importante a gente olhar para a unidade para a gente poder chegar onde a gente quer. Para a gente poder chegar em ml hora. Não tem nada de ml, a gente só tem a hora aqui, ó, parecido, que dá para converter de cara. Vamos pensar um pouco. 0,5 micrograma por quilo. Então, ó, quanto que a gente precisa infundir de nora nesse paciente que tem 75 quilos para cada minuto? Então, o que a gente precisa fazer? O paciente tem 75 quilos. Então, vamos saber quanto de nora por minuto a gente vai fazer nesse paciente? Vai fazer 75 vezes 0,5. Então, ó, 75 quilos do paciente vezes a dose que a gente vai começar a utilizar em micrograma por quilo por minuto. Então, o que a gente vai fazer é, esse paciente, ele já vai receber, ó, cota quilo com quilo, a gente multiplicou, né, o peso do paciente pela dose, então a gente está fazendo aqui para o paciente, ó, esse valor de 3,75, deixa eu até anotar aqui, ó, a primeira coisa que a gente fez,
foi pegar a dose e multiplicar pelo peso. Ou seja, a gente pegou e fez 0,05 micrograma quilo minuto vezes o peso do paciente, 75 quilos, e a gente chegou nessa dose aqui, ó, de 3,75 micrograma para cada minuto. Vou aumentar aqui um pouquinho. E é isso que a gente está fazendo para esse paciente, então, tá? Ó. A gente está fazendo 3,75 microgramas por minuto para esse paciente. É o quanto que esse paciente está recebendo em um minuto, tá? Então, vamos botar aqui para baixo. Ó, aqui, então, isso aqui é o valor de 3,75 micrograma quilo minuto. E a gente vai fazer agora. A velocidade de infusão é hora, né? A gente precisa saber quanto vai estar correndo em hora, em uma hora. 3,75 está correndo em um minuto para esse peso desse paciente. Então, vamos multiplicar pelo tempo. A gente precisa multiplicar isso aqui pelo tempo, 3,75, vezes uma hora. Só que uma hora tem 60 minutos. Então, vamos multiplicar isso aqui por 60. Então, 3,75 vezes 60, a gente chega em micrograma por hora. A gente só fez agora uma conversão direta. 225 micrograma por hora. A gente fez uma conversão direta. 225. A gente passou de micrograma por minuto para micrograma a hora. Então vamos só jogar isso aqui para baixo. E o que cada bolsa nossa tem? Ó? Cada bolsa tem 107 microgramas para cada ml. Cada bolsa, aqui, ó, essa aqui é a bolsa. E isso aqui é quanto o paciente vai receber em uma hora. Então, uma bolsa tem 107 microgramas por ml. Eu quero descobrir a velocidade de infusão de ml para cada hora. Percebem? Ó? Quantos ml eu tenho que jogar em uma hora para chegar nessa velocidade aqui, ó, de 225 microgramas por ml? Então, a gente é só dividir 225 microgramas por hora por 107 microgramas por ml, que é a concentração da bolsa. Então, a gente vai pegar esses 225 e vai dividir pelos 107, ou a gente pode fazer, ó, pegar aqui pela concentração da bolsa. Concentração da bolsa é 107. A velocidade que a gente obteve, a dose de noradrenalina em uma hora que a gente vai precisar fazer é de 225. Então, isso aqui, ó, é ml para cada hora. Vocês entenderam? Ó? Isso aqui dividido por isso. Ficou meio distante, né? Ficou ruim de visualizar. Vou escrever aqui embaixo, tá? Aqui. Micrograma por ml. Isso aqui é a concentração da bolsa de nora. E aqui é a dose por hora que o paciente vai receber. Vocês veem, ó, micrograma por micrograma. Eu até não vou apagar isso aqui, tá? Mas, ó, vou focar nisso aqui. Vou até realçar isso aqui. Olha só, micrograma por micrograma. Micrograma por micrograma. Hora ml. Quando a gente divide a dose que o paciente está recebendo em uma hora pela concentração que a gente tem da bolsa, micrograma por micrograma até menos 2, vai ficar ml hora. Então, a gente, ó, isso aqui, dividido por isso, é 2,1 ml em cada hora. E a gente, então, descobriu a velocidade inicial que esse paciente está fazendo. É a velocidade que o paciente está recebendo em bomba para receber. É o volume em hora dessa solução de noradrenalina que o paciente vai receber para chegar naquela dose inicial de 0,05 micrograma por quilo minuto. Bom, enfim, então esse aqui é o cálculo que a gente pode fazer, né? Espero que tenha ficado entendido. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar lá no Instagram também, que eu posso responder
tranquilamente, e aí a gente pode tentar trabalhar outras formas de chegar nesse cálculo. E eu só vou, aqui ó, esse aqui é o valor, né, 2,1 ml por hora. E aí, o que acontece? Enfim, a dose da noradrenalina ela vai sendo titulada, enfim, vai aumentando, e aí a gente chegou lá na bomba de infusão e viu que o paciente está recebendo 15 ml hora. É muito importante, né? Às vezes a nutrição precisa ir lá verificar por causa da questão da nutrição parenteral, se vai parar ou não vai parar, a nutrição enteral do paciente, enfim. Então, isso aqui é bastante importante até para os profissionais da nutrição, para a gente da farmácia, também da enfermagem. Então, o que acontece? A gente chegou lá no paciente, ele começou com aqueles 2,1, mas não estava conseguindo chegar na PAM-alvo. E aí, quando chegou na PAM-alvo, né, o paciente ficou ali na PAM de 68. Quando a gente foi olhar na bomba de infusão, ele está recebendo 15 ml hora. Então, como a gente converte de ml hora para micrograma quilo minuto? Como é que a gente faz isso? Então, inicialmente, o que a gente vai precisar fazer, tá? Vamos lá, então, a gente precisa entender e saber quanto é que esse paciente está recebendo para tomar as devidas condutas, né? Isso para a equipe médica, enfim, para toda a equipe multiprofissional. Então, o que a gente tem é que o paciente está recebendo 15 ml a cada hora de noradrenalina. A gente sabe que essa bolsa, ela tem uma concentração de 107 microgramas por ml. E o paciente ele tem 75 quilos, tá? Porque a dose-alvo que a gente tem que descobrir, ela é o quê? Ela é... Deixa eu passar isso aqui para cima, né? Vamos lá aqui. Fica mais fácil de visualizar, tá? E aí, a gente quer descobrir qual é a dose que o paciente está recebendo. E a dose de noradrenalina padrão é essa aqui, ó. Quanto em micrograma quilo minuto o paciente está recebendo de noradrenalina? A primeira coisa que a gente tem que perceber, ele está recebendo 15 ml a cada hora. E a concentração é 107 microgramas para cada ml. Ou seja, ele está recebendo 15 vezes isso. Porque cada ml contém 107 microgramas. E ele está recebendo 15 ml. Ficou claro? Ficou entendido? Ele está recebendo 15 ml e cada ml contém 107 microgramas. Então, a gente só vai multiplicar 15. Vou até subir um pouco. A gente vai multiplicar 15, que é a velocidade de infusão em ml por hora. Vai multiplicar pelos 107, arredondado, tá? Micrograma por ml. E aí a gente vai chegar no quê? O que a gente está chegando? A gente vai chegar nessa concentração aqui, ó. A gente vai chegar em 1.600 microgramas para a cada hora. Ó, ml por ml corta no outro, micrograma por hora. A gente está infundindo no paciente que está recebendo 15 ml hora 1.600. A gente está infundindo nesse paciente 1.605 microgramas a cada hora, né? São 15 ml vezes 107. A gente está fazendo isso. A gente quer descobrir micrograma quilo minuto. Daqui ficou fácil, né? Vamos transformar a hora em minuto. Então, isso aqui a gente divide por 60 minutos. Então, 1.665 dividido por 60, que é 1 hora e 60 minutos, a gente vai chegar nesse valor de 26,75 micrograma por minuto. Então, o paciente está recebendo 26,75 microgramas por minuto. O paciente está recebendo isso pelo peso dele, né? Ele tem 75 quilos. Então, para a gente chegar a micrograma quilo minuto, o que a gente precisa é dividir esse valor por 75, que é o peso do paciente. Então, quando a gente divide isso aqui por 75, que é o peso do paciente, a gente vai obter uma concentração de 0, uma dose de 0,35 microgramas para cada quilo do paciente por minuto. E essa aqui é a infusão que o paciente está recebendo naquele momento. Então, vocês viram como é fácil? Assim, a gente está olhando para a fórmula, está olhando para as unidades, então a ideia é estar olhando para as unidades, é entender e olhar isso aqui, ó. O que contém? A gente olhar para a bolsa, entender qual a sua concentração, entender o peso do paciente, entender
como é que cada unidade se comporta naquela situação. Para esses números, a gente está olhando um monte de número para um monte de unidade, e a ideia é a gente olhar para as unidades, que as unidades é que vão indicar o nosso caminho, para onde a gente tem que ir. A gente tem uma bolsa que ela tem uma concentração X de noradrenalina naquele volume. O que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar numa dose que é essa aqui, e como a gente converte? A gente vai só entendendo o que cada unidade significa. A gente tem essa bolsa, a gente tem essa velocidade de infusão, a gente entende que quando a gente infunde 15 ml horas, a gente está entendendo que está infundindo 107 microgramas por ml, e o restante é só a divisão, só converter o tempo para minuto e dividir pelo peso do paciente. E aí a gente chega na concentração ideal. Estamos combinados? Então é isso por hoje, pessoal. Agradeço demais a participação de todos vocês. Peço desculpas por não ter liberado a aula no domingo passado. Enfim, o final de semana foi realmente bastante corrido. Agradeço demais a atenção. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos, tudo bem? E se ficarem com alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e também podem mandar mensagem para mim no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder para todos vocês, tá? Só lembrando que esse caso clínico é um caso hipotético, tá? Obviamente, essas prescrições e quanto vai ser definido de dose para cada paciente, isso depende dos exames e também depende da análise do médico, né, responsável para aquele paciente. O que eu estou mostrando aqui é apenas um cenário de como é que a gente vai fazer esses cálculos, porque o nosso objetivo aqui é também ministrar as aulas para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, para facilitar a vida de toda a equipe multiprofissional, tudo bem? Então, agradeço demais a participação de vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!